Como vocês estão? Estão lavando as mãos? Estão se cuidando? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos aí tranquilos, esperando essa quarentena passar pra gente voltar às aulas. Hoje nós vamos ter aí mais uma materinha de frações, que é adição e subtração de frações. Hoje é mais fácil que a de semana passada, que é a fração de quantidades. Hoje é só a gente prestar atenção aí, que é menos chupeta, facinho. Então, o nosso livro, na página 86, vai contar a história de Luísa e da mãe dela. A mãe dela fez um bolo para ela, um curau de milho, e dividiu aí em 8 pedaços. E tá falando aí que a Luísa comeu 2 pedaços, que a mãe dela comeu 1 pedaço e que o pai dela comeu 3 pedaços. Então, vamos escrever esses pedaços aí em forma de fração? Luísa comeu 2 pedaços. 2 pedaços de quanto? Qual é o todo do bolo? 8 pedaços. Então, 2 oitavos. A mãe de Luísa comeu 1 pedaço. 1 pedaço de quantos pedaços? De 8. O pai de Luísa comeu 3 pedaços. 3 pedaços de quantos pedaços? De 8. Então, essas são aí as quantidades que Luísa, a mãe e o pai comeram em forma de fração. Então, a gente tem 2 oitavos, 1 oitavo e 3 oitavos. Vamos pintar aqui para a gente ver quantos pedaços foram comidos ao todo? Então, vamos lá. Luísa comeu 2. A mãe comeu 1. E o pai comeu 3. 2, 3. Então, a gente sabe aí que os que estão pintados de verde foram os que foram comidos. Vamos escrever os que foram comidos em forma de fração? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre quanto? Sobre 8, que são todos os pedaços. Então, 6 oitavos foram os pedaços que foram comidos. E quantos sobraram? Sobraram esses 2 aqui. Quantos pedaços sobraram em forma de fração? 1, 2 sobre 8, que são todos os nossos pedaços. Então, ficou fácil de a gente ver, não é? Mas nem sempre a gente consegue fazer esse desenho, pintar, para achar essa fração. Então, a gente vai ver como a gente vai calcular sem ter que fazer essa figura aí e pintar. Então, vamos lá. Agora, por meio dos cálculos, a gente vai descobrir qual é a fração que representa a parte do bolo que já foi comida. Vamos lá. 2 oitavos de Luísa, mais 1 oitavo da mãe, mais 3 oitavos do pai. Na continha de fração, a gente soma todos os numeradores e o denominador a gente só repete, porque a gente não vai aumentar a quantidade de pedaços. A quantidade de pedaços vai continuar sendo 8. Então, o resultado também tem que ser 8. A parte de baixo a gente sempre repete, a gente não mexe com ela, a gente não faz a operação com o denominador. Em cima, no numerador, aí sim, a gente vai somar. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 oitavos. Se você voltar o vídeo aí, você vai ver que o que estava de verde aqui era 6 oitavos. Tá vendo por que a gente só repetiu o oitavo? Porque o número de pedaços do bolo não diminui nem aumenta. Então, mesmo se for soma ou subtração, a parte de baixo a gente só repete. Então, vamos lá. Vamos descobrir agora quantos pedaços ficaram ainda para a gente comer. Para a gente descobrir a fração que ainda falta para comer, a gente precisa descobrir a fração que representa o bolo todo. Quantos pedaços tem no bolo? 8. Quantos pedaços tem ao todo no bolo? 8. Então, essa é a fração que representa o bolo todo. 8 pedaços de 8 pedaços. Então, a gente já sabe a fração que representa o bolo todo e já sabe a fração que representa a parte que foi comida. Então, agora a gente vai fazer a continha de
menos tirar o que já foi comido pra gente ver o que restou. Então, temos o bolo todo, que é 8/8, menos 6/8, que é a parte que foi comida. 8 tira 6, 2. E a parte de baixo a gente repete, porque continua sendo 8 pedaços. Então, aí, olha a fração que a gente achou aqui em preto, quando a gente pintou. 2/8. É a fração que ainda falta comer. Então, tá vendo que na subtração e na soma, a gente não mexe com o denominador? A gente só mexe no numerador? Então, todas as frações aí que tiver pra gente somar e a gente subtrair, repete de baixo e soma ou subtrai de cima. Não tem mistério, é muito mais fácil que a fração de quantidade. Lembra que fração de quantidade a gente dividia e depois multiplicava? Aqui não, aqui é só mais, só menos, repete de baixo e soma ou subtrai de cima. Fração não mexe no denominador, por enquanto. A gente só vai estudar isso por enquanto. Então, bota isso no coração. A parte de baixo a gente não soma, não subtrai. Se eu subtrair isso aqui, 8 menos 8, 0. Ué, como que existe 0 pedaços de bolo? 2 de 0, não existe. Então, a gente não mexe no número de baixo. A gente só opera os números de cima. Põe isso no coração, tá legal? A matéria não é difícil, muito mais fácil que a de semana passada. Então, eu tenho certeza que vocês vão arrebentar.